Ainda a capital federal, o ministro Alexandre de Moraes cancela os depoimentos de Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do ex-presidente. Eles seriam ouvidos como testemunhas de Felipe Martins. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. Ô Janaína, qual foi a argumentação para que o ministro tomasse essa decisão? Bem-vinda! Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, o ministro ele deu algumas razões ali. Uma delas, por exemplo, de que tanto Carlos Eduardo como Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, eles são alvos de inquéritos que são relacionados à ação penal sobre a tentativa de golpe, né? Então, no caso ali de Carlos, ele é um dos indiciados do inquérito da chamada ABIN paralela. E Eduardo Bolsonaro, ele também é investigado pelos crimes de coerção no curso do processo, de obstrução de justiça. Naquele caso, Thiago, em que ele deu declarações públicas de que estaria nos Estados Unidos atuando ali para que o governo de Donald Trump pudesse aplicar sanções a ministros do STF, a outros integrantes aí do judiciário. E aí ele acabou virando alvo de um inquérito aberto no STF também para investigá-lo com relação a isso. E a outra questão que o ministro apontou ali é porque os dois são filhos de Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro é um dos réus no processo ali que corre no Supremo sobre um suposto plano aí de golpe de Estado. Então, esses foram os motivos que foram justificados ali pelo ministro ao negar esse pedido, que na verdade Felipe Martins apresentou, tanto como os outros réus ali do Núcleo 2, né? São os réus que vão ter agora as testemunhas, os depoimentos das testemunhas de acusação, de defesa, eles apresentam ali sempre como parte do processo um rol de testemunhas e cabe ao relator do caso ali avaliar e aprovar essa lista de testemunhas. Então, nesse caso, ele não aprovou o pedido para que Carlos e Eduardo fossem chamados para prestar depoimento como testemunha de defesa. O Núcleo 2, segundo ali a Procuradoria-Geral da República, só para relembrar, seriam aqueles que teriam agido ali como gerentes para gerenciar a execução ali do plano de golpe, né? E Felipe Martins, ele foi apontado como um dos responsáveis pela minuta de golpe que teria sido apresentada por Bolsonaro a ex-comandantes das Forças Armadas ali no final de 2022, tanto Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, quanto o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disseram que esse documento ali apresentado por Bolsonaro continha ali medidas de exceções. Já Jair Bolsonaro disse que, na verdade, ele chamou ali de considerandos, né? Esse documento que foi apresentado, que seria ali o mesmo documento que teria sido elaborado por Felipe Martins. Então, essas testemunhas, todas elas vão começar a depor a partir do dia 14 de julho e esses depoimentos vão até o dia 21 de julho. Tiago. E estaremos sempre acompanhando. Janaína Camelo com o Judiciário em Brasília. Nelson Kobayashi mais uma vez aqui com a gente. Bom, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar os dois e não tê-los como pessoas que pudessem colaborar para o envolvido, enfim, na denúncia, isso representa o que é normal numa questão jurídica e, claro, os dois, pelo fato de serem filhos do ex-presidente, teve algum peso, talvez, nessa decisão? Tem duas questões, Thiago. A primeira das questões, justamente você traz, que é o fato dos envolvidos aí serem filhos de alguém que já é réu no Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre os mesmos fatos. Então, eles seriam suspeitos, eles não fariam o compromisso com a verdade. Portanto, aquilo que eles dissessem ao ministro não poderia ser utilizado como prova, justamente porque não seriam testemunhas, poderiam ser no máximo informantes, e aquele conteúdo do informante não serve como prova. O segundo ponto é o fato de que eles também são investigados em outros processos que têm a sua correlação também com os fatos dos casos que são julgados no Supremo Tribunal Federal. Isso daria a eles, inclusive, o direito de silenciar algumas perguntas. Não só de silenciar, também de elaborarem versões sem o compromisso da verdade, até porque também não poderiam ser testemunhas. Ou seja, isso tudo somado fez com que o ministro simplesmente dispensasse a oitiva tanto de Carlos Bolsonaro como de Eduardo Bolsonaro, já que para a utilidade do processo, utilidade técnica, não serviria como prova e, portanto, não poderia impactar a decisão do ministro nem para absolver, nem para condenar.